Olá, sou o professor Roberto, vou apresentar aqui a vocês um conjunto de instrumentos de medidas que são bastante utilizados em experimentos de laboratório de Física 1. Então, sobre a mesa estão réguas para medidas de distâncias, paquímetros, que também são utilizados para medidas de distância, uma balança triscala para medidas de massa de objetos e um cronômetro para medida de tempo. Então, vou começar a falar sobre as réguas. Com relação às réguas, existe uma propriedade importante que se refere à precisão do instrumento. Então, a medida de um objeto, por exemplo, aqui um lápis, conforme a régua que for utilizada, nós poderemos ter maior ou menor precisão. Então, no caso aqui da régua milimetrada, ela fornece a precisão até o milímetro, e o erro que pode ser cometido é metade dessa precisão, ou seja, de meio milímetro. No caso da régua decimetrada, a precisão é na casa do decímetro e o erro ocorre na metade do decímetro. Então, é um instrumento que é muito menos preciso do que a régua milimetrada. E a régua centimetrada, a medida é feita, a precisão é na casa do centímetro e o erro é na metade do centímetro, meio centímetro. O cuidado de se fazer essa medida é com relação ao paralaxe. Conforme você estiver observando o objeto a ser medido, é preciso que essa observação seja exatamente em frente ao objeto. Uma observação lateral pode provocar um erro da medida e isso é chamado de efeito de paralaxe. Outros instrumentos que são utilizados para medida de distância é o paquímetro. O paquímetro vai permitir uma medida mais precisa do que a régua milimetrada. Ele possui duas escalas, uma escala que é na faixa do centímetro, como a escala principal da régua milimetrada, mas a escala auxiliar, que é chamada vernier, ela fornece uma precisão muito maior do que no caso da régua milimetrada. Quer dizer, a precisão da régua milimetrada é no milímetro e o erro é na metade do milímetro, mas no caso do paquímetro, a precisão que se tem é na casa do décimo de milímetro. Então, é muito mais precisa do que a régua milimetrada. O paquímetro permite não só medidas com relação a comprimento, por exemplo, medida desse objeto, é preciso se obter o comprimento dele, como também se pode medir diâmetros de objetos com essas extremidades. Por exemplo, medir o diâmetro dessa circunferência, se faz a medida dessa forma assim, colocando essas extremidades aqui no diâmetro interno. A gente tem a medida do diâmetro interno. E, além disso, o paquímetro permite medir profundidades de furos feitos em objetos, por meio dessa escala aqui. Então, por exemplo, podemos medir a profundidade desse objeto, que está indicada aqui no paquímetro, certo? Então, bom, além do paquímetro, como está aqui, que a gente chama analógico, tem também o paquímetro digital. Ele já fornece aqui a medida diretamente nesse visor. Um outro agora instrumento de medida é a balança, para medir massas. Então, isso aqui é uma balança triscala, ela é chamada triscala porque ela tem 3 escalas de massa. Então, uma escala é das dezenas de grama, a outra escala é da grama, e a última escala já vai no centésimo da grama. Então, bom, o primeiro cuidado é em zerar a balança, ou seja, colocar todos os pesos no zero das escalas, e ajustá-la de forma... Bom, esse ajuste pode ser feito tanto por esse pezinho aqui, para nivelar a balança, como também por meio desse parafuso aqui,
né? E o zero da balança, ele deve coincidir com o zero dessa escala vertical. Então, quando isso ocorrer, a balança ela está calibrada e pronta para fazer uma medida, né? Então, ao colocar um objeto na balança para fazer essa medida, né, é claro que o braço vai se levantar e aí é necessário colocar os pesos, né, nas posições de tal maneira que volte a equilibrar, né, a essa escala, o ponteiro a estar novamente no zero dessa escala vertical. A informação, somando os valores obtidos em cada uma das escalas, se obtém a massa do objeto a ser pesado. O último instrumento é um instrumento para medidas de tempo, que é o cronômetro digital, né? Então, ele permite, por exemplo, o tempo, por exemplo, de queda de um objeto, tá certo? De uma dada altura, né? Então, você aciona o cronômetro e depois interrompe e você tem uma medida de tempo da queda do objeto.